Fala galera do Toricast, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um episódio. E hoje o capítulo especial, né? O Toricast aqui tá começando uma nova fase. Para você que já acompanha o Toricast, sabe que estamos sempre evoluindo, trazendo novas histórias, vozes e olhares. E hoje temos o prazer de apresentar oficialmente uma nova integrante aqui para dividir o microfone com mais dois apresentadores que, aliás, vão ser uma surpresa para vocês que já nos acompanham. Ela é uma mulher incrível, cheia de energia, carisma, com muita história para contar. A partir de hoje, ela passa a fazer parte da nossa bancada como nova apresentadora aqui do Toricast. Com vocês, Tata Kawa. Oi, galera! Aqui é Tata Kawá. Estarei no comando todas as terças-feiras, das 8 horas da noite, aqui no Japão, e no Brasil, 8 horas da manhã. Muito prazer, galera! Tata, seja bem-vinda. Mora quanto tempo aqui no Japão? Vou fazer 11 anos no Japão. 11 anos no Japão. E é de que lugar lá do Brasil? Mogi das Cruzes, São São Paulo. Paulo. O que te trouxe para aqui pro Japão? Como a maioria das pessoas, uma vida melhor, né? Ah, sim, sim. E mora com quantas pessoas? O que faz aqui no Japão? Minha família, eu, meu esposo e minha filha de 7 anos. De 7 anos. Eu trabalho em fábrica, Em como, fábrica. como a maioria das pessoas aqui, Sim, né? sim, sim. E 11 anos aqui no Japão, né? O que você acha, assim, de mais diferente? Primeira vez aqui no Japão? Sim, é a primeira vez. Quando chegou, como é que foi aqui? Choque. Um choque? Um choque cultural. Sim. A língua, né? Exatamente. Sim. Não saber falar o japonês como a maioria fala, né? Sim. O japonês. Sim. Mas a gente aprende com o tempo, né? Que se fala Nihongo. Sim. Então, é difícil para quem está começando, para quem está vindo. E eu posso dizer, por experiência, que não é fácil no começo. Para dizer a verdade, eu fiquei uns 6 meses chorando, querendo voltar para o Brasil. Só pelo choque cultural. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você pensa, poxa, eu estou tendo esta oportunidade de estar em outro país, Sim. de conhecer a cultura, Sim, sim. de ver como é que é um país de primeiro mundo, Sim, como funciona o sistema de outro país. sim. Então, isso a gente vai aprendendo com o tempo. Ah, sim, sim. E vai acostumando depois. Aí você fala assim, Sim. será que eu vou voltar de novo pro Brasil? Será que eu vou ficar de vez aqui? Sim. Né? Porque é totalmente diferente. Uhum. Eu, quando cheguei mesmo, eu falava assim, nossa, eu tive um pesadelo, sonhei que eu tava no Japão. E quando eu percebia, batia aquele desespero de dar vontade de gritar, sabe? Mas depois você se acostuma, né? Sim. E como você mesmo disse, né? Um país de primeiro mundo. O que você achou, assim, que é bom num país de primeiro mundo? E o que você acha que ainda... Nossa, o Japão aqui nessa parte, ele ainda anda um pouco atrasado. Olha, eu acho que em questão de ser país de primeiro mundo, a tecnologia aqui é incomparável, né? Sim. Algumas coisas que eu acho que ainda precisa ser encaminhada. Se eu falar, eu acho que vai ficar um pouco polêmico, mas eu vou simplificar. Ah, sim, sim. É. Bom, lógico que é a sua opinião, seu ponto de vista, né? Sim, sim. No caso, a medicina, eu acho que ainda, né? Porque quando você vai no médico, às vezes o médico só olha, não dá aquela geral. Sim. Não é igual no Brasil que eles vão lá e dá Uhum. aquela geral na pessoa e verifica. Sim, não são todos, tá? Sim, Pessoal, sim. não tô generalizando. Sim. Alguns médicos realmente vai lá e te examina. Outros já olham e falam, não, é isso e pronto, acabou. Então, acho que ainda precisa, Sim. né, evoluir um pouco mais nessa parte. E nessa hora, quando você precisa ir no médico, que você vê que não sabe quase nada de japonês mesmo, né? Eu também achava que sabia, mas chegava na hora, não sabia as partes exatas do órgão, não sabia explicar direito o que eu tava passando. Sim. E aí, a hora que você entra em apuros, né?
foi, assim, logo que eu cheguei também não sabia falar nada de japonês, né? Então, um dos motivos que eu tô trabalhando agora, assim, voltado pro público brasileiro, é por causa das dificuldades que eu tive com o idioma. Então, eu Sim, sei o que a pessoa tá passando, e principalmente na fábrica também, né? Que a pessoa, às vezes, tem alguma coisa que tá incomodando, quer falar com o superior e não consegue, né? Naquele momento também de tensão, ou de raiva, né? Não consegue realmente se expressar com a pessoa, né? exato, exato. Normalmente em fábrica você fica naquela. Será que eu consigo falar diretamente com o chefe ou eu devo falar com a empreiteira que eu estou trabalhando? Sim, né? Então você fica naquela dúvida, com quem eu devo falar primeiramente? Porque Sim. muitas vezes pode ser que a empreiteira não gosta, que você vai falar diretamente com o chefe. Então você fica naquela dúvida. Falo com eles? Falo com o chefe. Sim, Mas na hora do aperto, com quem você vai falar? verdade. E já 11 anos de Japão, teve algum hobby, alguma coisa que depois que você veio pra cá você começou? Ou algo que você nunca imaginou que ia estar, quando morava no Brasil, imaginava fazer e tá fazendo hoje? Primeiramente, quando eu cheguei, é, eu comecei a estudar o Kumon. 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 Para pelo menos aprender o básico do básico Ah, do Nihongo, né? Para saber me virar ali, me virar aqui. E o próximo, eu nunca pensei que eu iria escrever um livro. nossa. Exato. Ah, já aproveita. Qual que é o nome do livro? O autismo e eu. Oh, Isso porque eu tentei entrar em contato com várias livrarias aqui, não consegui. Tentei no Brasil e teve uma que realmente abraçou esse projeto. Então, eu posso dizer que foi gratificante, está sendo gratificante. Por que que eu falo sobre o autismo? Porque eu sou mãe de uma menina autista, né? Então, aqui no Japão ainda é um pouco assim, vamos dizer assim, não tão evoluído, mas eu acho que na maior parte dos países ainda está, vamos dizer assim, não muito evoluído. Por que que eu falo? Porque ainda há muita, como se diz, desinformação sobre este assunto, né? E quando você vai procurar saber, como é que funciona isso, como é que eu devo lidar com as crises, quem eu devo procurar para saber realmente como funciona o autismo, né? sim. Então, assim, no caso, eu tenho a minha filha de 7 anos, que vai fazer 8 agora em agosto, Sim. e foi complicado, não foi fácil. E vamos dizer que há alguns períodos que ela está bem, há alguns períodos que ela está em crises. Então a gente tem que saber lidar com isso. Sim. E uma coisa que eu deixo bem claro: não é só o seu filho que precisa de ajuda. Os pais também precisam de apoio. Porque não adianta você falar, meu filho é autista, eu tô cansada, eu tô exausta. Não, procure ajuda certa. Sim, há ajuda sim para essas coisas, né? Para qualquer, eu acho que para qualquer dificuldade, para qualquer, vamos dizer assim, qualquer assunto que relacione à saúde. Sim, procure, porque não é fácil, é um passo de cada vez, Sim. é uma vitória de cada vez. Então, isso ajuda os pais a entender o que é o autismo e a entender como funciona cada etapa da vida do seu filho. Sim. E para as mães de primeira viagem, ou às vezes tem crianças pequenas e ainda às vezes pensam, né? Será que é ou não é? Como você descobriu que é sua filha, né? A sua Isso. filha tem autismo, né? Sim, sim, sim. Então, um ponto importante, né? Você começa a notar algumas coisas assim. A criança só fica no seu colo. A criança, quando vê alguém, começa a chorar. Ou ela não interage visualmente com você, né? Porque a minha filha, no começo, ela não olhava nos olhos. Assim, mamãe tá chamando, papai tá falando. Simplesmente parece que tá ali no mundinho deles, Sim. né? Então, até você entender o processo de como funciona, é,
é um passo, né? Vamos dizer assim, é um passo de cada vez. E quando eu descobri, ela já estava com 1 ano e 5 meses, né? Porque normalmente aqui eles fazem teste quando a criança está com 3 anos. Então, o meu foi precoce porque quando ela entrou na creche, a sensei da creche já percebeu que ela teria alguns tracinhos ali de autismo. E eu, né, falei, mas aí, e agora? O que eu faço? Essa que é uma pergunta que eu acho que muita, né, se mães aqui no Japão, se acontecer isso, né, por falta de informação. Exato, exato. E muitas vezes, quando vão procurar ajuda, já é um pouco mais tarde. Igual explica no livro. Eu conversei com um angolano. Nossa. Sim, sim. E lá eles têm uma parte da Angola que eles falam português também, né? Sim. Ele entrou em contato comigo e falou: eu fui descobrir muito tarde. Não há recursos aqui para que as pessoas possam detectar o autismo no começo. Então, para mim, foi muito difícil a comunicação, porque aqui é um lugar onde eu moro é precário. E quando eu fui descobrir, já era tarde, eu já sou adulto. Sim, estou em processo, mas é difícil para quem não tem condições. Então, por isso que eu falo, não procure muito tarde, né? A fazer a pesquisa, a saber como funciona. Se você já tem aquela noção, poxa, parece que meu filho é autista, Sim. vá procurar um profissional. Sim. Procura um psicólogo, procure um pediatra do teu filho para que ele possa te encaminhar e indicar para o lugar correto, né? Para que você já possa fazer toda a terapia para ajudar o seu filho, né? Sim. Porque, na verdade, o autismo, ele não é só um grau, ele tem vários graus. Sim. Tem os mais severos, tem os moderados, tem aqueles que nem é tão perceptível, né? Sim. Então, eu acho que as pessoas, falta muito isso. Ou às vezes deixa, não quer aceitar. Sim. Esse é outro ponto. Às vezes o pai e a mãe não aceitam que o seu filho seja assim, diferente. Não é diferente, gente. É um amor eterno. Sim. É um amor grande. Sim. Quando eu falei pro meu pai, pra minha mãe, pros meus irmãos e meus tios que a minha filha era autista, não muda nada o amor que a gente já sente por ela. Então, ou seja, tem apoio. Sim. Já tem aquele apoio grande. Sim. Então, isso pra mim já é importante. E você descobriu com 1 ano e 5 meses, né? Exato. Isso. 1 ano e 5 E meses. como foi o procedimento depois que... Sim, o pediatra mesmo, ele encaminha Sim. para um hospital especializado e lá eles fazem um teste, né? No caso, a minha filha foi para Nagoya. Sim. E lá é um hospital grande para esse tipo de, né? De especialidade. Sim. E o médico foi fazendo teste, né? Foi acompanhando, até que a gente percebeu que, vamos dizer assim, nós pais, né? Perdão, falamos assim, nossa, ela tá irritada, porque a viagem até lá é longa. Daqui de Gifu até Nagoya. Exato. Para ela era cansativo, para nós também. E quando ela chegava num certo ponto, a gente tinha que parar o carro para ela poder respirar, descansar, porque ela ficava em crises. Então a gente procurou aqui em Cane, conseguimos achar, né, uma profissional que pudesse dar continuidade a esse tratamento dela. Que bom. Então, graças a Deus, ela faz acompanhamento mês a mês, Sim. né, para poder estar dando essa continuidade. E ela faz as terapias, né, conforme, né, dá pra gente acompanhar. Sim. E aí, sobre o livro, então, você depois... Como surgiu a ideia de escrever um livro sobre o assunto? Olha, às vezes as pessoas podem achar, não, é loucura. Não, não é. Eu acho que Deus caminha a gente sempre nos passos certos. Eu comecei a pensar, como é que eu poderia, como que se diz, expandir esse assunto para que as pessoas pudessem estar, né, como se diz, procurar, né, ajuda, como é que eu poderia
fazer? Daí eu fiquei pensando, Sim. por que não um livro? Ah, Isso durou uns 2 anos. porque queira ou não, ainda é um tabu, né? Dependendo da família, né? Exato, Das pessoas que exato, convivem. exato. Olha, eu dei de frente com um rapaz, vamos dizer assim, nas mídias sociais, porque eu estava procurando pessoas que quisessem dar seu depoimento. E eu encontrei um rapaz, eu não vou falar o nome para preservar, né? Sim. Ele é autista adulto, Hum. só que ele foi tão bruto em falar: por que você não pega depoimento de autista? Eu falei: opa! E eu já estava conversando com psicólogas do Brasil. Aí ela falou assim: responde assim para ele. Fui e respondi: porque você não quer participar? Porque você não. Você poderia dar o seu depoimento para mim. Pode participar. É o que eu estou fazendo. Sim. Não só de mães e pais, mas do próprio autista. Sim. Ele simplesmente não quis. Tirou o comentário dele de lá. Eu falei: nossa. Porque eu vi que ele já tinha dado um depoimento que ele já foi casado, mas o modo como ele age, às vezes, é meio bruto. E autismo, dependendo do grau, realmente ele vai agir dessa maneira. Sim. Ou seja, na defensiva. Sim. Mas até aí tudo bem. Para mim não foi empecilho nenhum de fazer esse livro. Sim. Porque foram relatos emocionantes, eu vou dizer. Eu lia, relia e falava: que história. Como pode essa pessoa ter tanta força de continuar em ajudar o seu próprio filho? Porque muitas vezes os pais desistem. Sim. Eu já vi muito isso. Eu não tô aguentando. Eu vou desistir. Gente, não faça isso. Sim. No caso, assim, de casos que você sabe que a pessoa desistiu, o que ela acabou fazendo? É pesado falar. É? É pesado falar. Muitos Muitos abandonam abandono. e muitos cometem atos que não seria muito legal falar aqui. Entendi. Nem Sim, respeito a eles, né? sim. Sim. Então eu acho que o que precisa mesmo é o quê? A mídia divulgar mais. Sim. Porque é um assunto sério, gente. É um assunto que abrange muitos campos. Sim. Porque há muitos aí que não têm condições. Eu acho que deveria abranger mais na mídia sobre isso. Sim. Né? E você, como mãe de uma filha autista, né? O que você acha que é bom as pessoas ao redor podem estar ajudando para estar apoiando essa família Ajuda psicológica. psicológica? Exato. Eu não vou mentir. Eu tenho uma ajuda psicológica. Tô fazendo acompanhamento e está sendo ótimo porque são dicas maravilhosas, vamos dizer assim, para ajudar a lidar quando a criança está tendo aquela crise, como saber lidar com isso, porque às vezes os pais, é uma birra, aí o pai fica nervoso, a mãe fica nervosa, piora mais a situação, em vez de melhorar. Por quê? O autismo, quando eles fazem essa birra, muitas vezes, não são todos, mas muitas vezes o autista, ele, como se diz, desculpa, gente, fugiu a palavra, como é que se diz? Um estopim que causou aquilo. O que poderia causar? Um pânico, um medo, ou ele não queria aquilo, ou não era desse jeito, ou os pais não entendem. Então, quando for assim, seja calmo, respire fundo, vá até a criança, abrace e fala: eu estou aqui para você. É desse jeito. E eu faço isso com a minha filha. Eu converso. Ontem mesmo, vou dar um relato. Ontem mesmo ela teve uma crise. Porque ela faz esporte. Então ela não queria vir embora. Quando chegou em casa, ela teve essa crise ferrenha, vamos dizer assim. Que não queria ir embora. Exatamente. Daí meu esposo falou: não, ela teve uma crise, não sei o quê, porque ela não queria ir embora, porque ela estava conversando com os amiguinhos. Aquela coisa, né, de criança, né? Criança é criança.
Aí eu fui chegando perto, aí ela gritava, eu não quero, eu não quero. Eu fui chegando perto, eu falei, o que você fez hoje? Como foi seu dia? Aí ela foi se acalmando. Por quê? Eu passei essa calma para ela. Para ela entender que eu estava ali para ela. Então, deu tudo certo. Entendi. E aí, você falou, né, que percebeu com 1 ano e meio, né? Você acha que para os brasileiros que estão morando aqui no Japão, por causa da língua, teve algum tipo de relato assim de demorar para descobrir que a criança era autista porque achava que a criança só não estava entendendo o idioma e, ou porque, como você falou, né, a pessoa foi criada muito assim só com a mãe, então não vai com a outra pessoa e acabava confundindo esses tipos de sintomas e acaba atrasando para perceber que a criança é autista. Teve algum caso assim que você chegou a relatar? Sim, tem sim. Tem bastante. Normalmente, a própria família às vezes é contra isso. Isso é uma birra. Isso não é nada. Mas com o passar do tempo, a pessoa vai percebendo, peraí, essa criança fica muito quietinha num canto. Então, assim, o que eu posso dizer de alguns autistas? Eu vou relatar algumas coisas. Sim. O que acontece é que muitas vezes o pai e a mãe não aceitam, fala, não, meu filho não é isso. Sim. Meu filho é normal. Sim. Claro, criança toda é normal, gente. Sim, é normal. Não, é que nem eu falo, autista não tem cara. Não Sim. tem, né? Então é isso que vocês têm que entender. Não tem cara. Falar assim, não, ele é autista. Dá pra perceber. Não, não é assim que funciona. É aquilo que eu falei. Tem graus e graus. Sim. Tem o mais severo, tem o moderado e tem aqueles mais assim que não tem aquela percepção de ser. Sim. Mas muitas vezes assim, a criança anda na ponta dos pés. Ela fica encaixotando os brinquedinhos, colocando em fileira, ou fica rodopiando. Eu não sei se as pessoas já viram, tem um vídeo de um menininho que ele põe um fone de ouvido e fica rodando, sim. rodando, e não cai. Ou pulando também. Exato. A minha filha é desse jeito. Quando ela começa a dançar e vai, ela esquece. Sim, sim. Então, assim, não tenham medo de procurar ajuda. Sim. Não tenham medo. Sim. Que eu já vi vários relatos assim também, né? Que você vai conversar com a criança, ela não fixa o olho pra você. Até pra tirar uma foto, né? Você tá todo mundo falando, olha, vamos tirar foto, a criança não olha pra câmera, né? Exato. Esses tipos de sinais é bom. Você já. Não significa que vai sarar, mas é bom também para você já detectar o mais rápido possível para poder tomar algum tipo de precaução, né? Ou tá levando, tem esses centros voltados para crianças, Exato. né? Isso. Muitos não têm né, vamos dizer assim, olhar para você. Vamos dizer, eu tô aqui, eu sou autista, você vai falar comigo, eu tô focado em outra coisa. Sim. Até você chamar ele pelo nome. Sim. Olha pra mamãe. Sim. Desculpa. Olha pro papai. Mamãe tá falando, papai tá falando. Sim. Que nem a minha filha. Minha filha, às vezes, eu levo no Combine. Aí tem um pessoal que já conhece, já sabe, né, que ele é autista. Aí quando ela vai falar bye bye, eu falei, filha, olha nos olhos e fala bye bye. Sabe? Aí ela olha, bye bye. Sim. Não há esse. Muitos não fazem esse contato visual. Por quê? Eu vou explicar um pouquinho, porque eu não sei. Eu posso estar falando. Desculpa se eu estiver falando alguma coisa que não seja, né, voltada a isso. Mas muitas vezes o autista ele vai focar no pai, na mãe, porque ele já sabe que ele tem um pai e tem uma mãe. Aí chega uma pessoa diferente, vai falar, ele já fica assim. Porque às vezes se sente acuado, né? Mas se ele tiver com o pai e com a mãe, aí a mãe vai falar, olha, filha, ele tá falando um oi pra você. Aí ele vai falar, não, mamãe, se mamãe falou, oi, tchau, tudo bem. Sim. Que muitas vezes ele vai falar assim, mas é estranho pra mim. Mas com o passar do tempo, se ele acostuma a ver aquela pessoa, daqui a pouco ele vai, oi, já vai, né, entrar com contato visual. É isso que aconteceu com a minha filha. Sim. Hoje ela já, oi mamãe, oi papai, já olha, Sim. né? E ela tá com quantos anos mesmo? Ela vai fazer 8 anos em agosto. Então já tá indo no Shogaku, né?
E isso já está no segundo ano. Ah, segundo ano. E Exato. fora a escola normal, você leva ela para algum outro tipo de... Sim, ela tem acompanhamento de terapia. Ah, de terapia. Exato. A instituição vem até a escola, leva ela e depois traz até em casa. Ah, sim. É assim, tem todo esse apoio amparado, Ah, né? sim. Isso é bom porque, né, quem vai estar cuidando lá são especialistas sobre o caso, né? Isso Isso, ajuda muito também no crescimento da criança, né? exato. Até quando a gente precisa de apoio, quando ela tem uma crise e essa crise não passa, eles também dão apoio nisso. Ah, sim, Então acontece algumas vezes, não é sempre, sim, que a gente tem que relatar para eles: aconteceu isso, isso, isso. sim. E eles vão e conversam com ela. Ah, sim, sim. Ou seja, já dá uma acalmada. Sim, sim. Ajuda muito. Sim, Então eu acho que terapia é muito válida, sim. né? Então eu acho que isso é muito válido. Sim, procure ajuda, sim. Sim, porque você percebe rápido a evolução da criança quando ela está indo nesse tipo de para lugares especiais assim para crianças ter esse tipo de um centro, né, para Isso, que são para crianças que têm algum tipo de deficiência. Você vê que ela volta vai evoluindo, né? E exatamente. para comparado com uma criança que ela já volta da escola e já fica em casa, né? Isto, Porque os pais, queiram ou não estão preparados para esse tipo de coisa. E são profissionais que já estão tentando melhorar, né? Como você disse, né? Sua filha também no começo agora, já cada evolução é uma conquista, né? De exato, chegar em casa, já tirar o exato, sapato, exato. né? Isso daí você vai vendo que a evolução é bem mais rápida e melhor com profissionais. Exato. Ela faz esporte, ela faz taekwondo. Nossa, Isso, já tem um tempinho. E isso ajudou muito ela a interagir com outras pessoas. sim. Então, para nós, pais da Yuna, vamos dizer assim, é gratificante. Ah, Cada coisinha, por mais simples que seja, olha, mãe, hoje eu fiz sim, esse catar, mãe, eu fiz... sim. Para nós é alegria pura. Sim, E ela sim. ama esporte. Se deixar, ela fica lá até. E é bom também que aí como a criança se exercita, ela já cansa, dorme melhor também. Sim, sim, mas. Os altos e baixos também ficam um pouco diferente do que quando fica só presa dentro de casa, não é? Exato. A minha filha é. Eu vou dizer, ela é bem elétrica. Gosta de jogar game. Ah, sim, sim. Ela chama as amiguinhos e vai jogando. Ah, Mas aí a gente fala, ó, tem o seu horário para você brincar e tem sim, o seu horário para você poder descansar. sim, Então ela já. Aí você vai fazendo essas regrinhas, sim, né? Olha, é hora de acordar, hora de ir pra escola, ou hora do seu café, hora do seu almoço, hora da sua janta. Então tem que ter uma regrinha para que eles não escapem e saiam do controle, vamos ah, dizer assim, né? sim, Não é que a gente esteja controlando ela, não é. É que eles precisam de regrinhas para sim, poder descansar. sim, Se eles não descansam, sim. pode ter certeza que vai vir uma crise aí. Sim, na escola do meu filho tem uma criança, né, que é filha de brasileiros, que tem é autista. E no primeiro ano ele saía da sala e saía gritando pelo corredor. Só que ele começou a frequentar tipo, como se fosse um pós-aula que também Sim. buscava na Ah, escola. sim, sim. E você vê que, né, já o meu filho está no terceiro ano, você vê que a criança evoluiu muito. Ela já fica na carteira, não incomoda ninguém, sabe? Exato. E se já comunica normal com o pessoal, já faz amizade Isso é muito e bom. é super amigo do meu filho, né? Isso é muito bom. Tanto para ele, tanto para os pais. Sim, sim. É uma ajuda. É isso que eu falo. A terapia ajuda. Às vezes fala, não, mas não vai evoluir. Evolui sim. Sim, Para uma criança que, vamos dizer assim, que em um mês chegava em casa, já tirava o sapatinho, guardava sua bolsa, já ia fazer sua tarefinha, sim. pro pai e pra mãe é maravilhoso. Sim, sim. Para quem não sabia amarrar um cadarço, pôr a Sim. própria roupa, Sim, isso para nós é sim, evolução. sim, sim. Evolução e aprendizado, né? Porque a gente aprende com eles. Sim. Não é eles que aprendem com a gente, é nós que aprendemos com eles. Sim. E o bom das crianças é que não tem preconceito, né? Então isso é Eles não ótimo, têm né? maldade. Sim.
A minha filha não sabe o que é maldade. Então, eu sempre vejo as crianças, eu acho o contrário, que em vez da gente ensinar as crianças, a gente tem que aprender com elas, né? Exato, eles têm muito que nos ensinar. Sim. Eu falo assim, a minha filha, ela não entende quando alguém tá brigando com ela. Ela não entende quem tá debochando dela. Sim. Ela fica assim, o que ela falou? Sim. Aí você vai explicar, filha, é isso e é isso. Sim. Então, a minha filha faz vídeo. Uma criança de 7 anos fazer vídeo. Ela faz vídeo, ela coloca os desenhos, coloca a música e posta lá no YouTube. Caramba. Com 7 anos, eu falo, bom, vamos incentivar. Meu Se ela Deus. gosta disso, né? Sim. E graças a Deus são várias crianças que estão curtindo. Nossa. Teve uma que não curtiu, ela falou, mamãe, ele não gostou. Eu falei, filha, não se preocupa, porque nesse mundo sempre vai ter alguém que vai ser contra, que não vai gostar. Não importa. Importante que a mamãe, o papai gosta. Seus amigos também. Isso que é importante para você. Sim. Aí ela já fica mais, né? Feliz. Porque até adulto, né? Se sem curtir e um não gostar, o adulto, por mais que tenta esquecer, isso fica dentro da cabeça. Exato, né? A gente tem aquela, né? Aquela memoriazinha ali, fica gravado, né? Sim. E o autista é a mesma coisa. Só que ele vê assim, não vê como maldade. Ele fala, não gostou, tá bom. Sim. Então a gente tem que deixar leve para eles, né? Explicar, sempre vai ter isso, né? Então a gente tem que prepará-los para o futuro. Sim. Porque a gente não sabe como vai ser ali. A gente está aqui agora, mas a gente não sabe como é que eles vão estar lá na frente. Você quer o bem do seu filho, você quer que ele cresça bem, que ele saiba se defender lá fora. Sim. Porque eu vou dizer, lá fora é cruel. Sim. E queira ou não, um dia a gente não vai estar para proteger. Exato. Né? Eu falo, filha, papai e mamãe não dura para sempre. Sim. Mas o amor é eterno. Sim. E isso sem comparação. Então, mamãe e papai, que você evolua, que você siga em frente, que você saiba se proteger. Sim. Né? Você disse que ela já fala 3 línguas, né? Exato. Na verdade, ela falava 4, agora esqueceu uma. Porque com a convivência. Ela fala o português, o nihongo e o inglês. Caramba. Fluentemente. Nossa, que sugoi. Se você conversar com ela em nihongo, ela vai respondendo como se estivesse falando Caramba. português. Até porque assim, eu tenho uma prima que estava aqui no Japão, só falava em português e ela já chegava e falava, mamãe, e se o papai e a mamãe morrer e eu for no combine, ele fala irashaimase, o que eu falo pra ele, sabe? Ela morria de medo porque não sabia japonês, né? Sim, e agora é o contrário, já foi pra escola japonesa e fala mais japonês do que português. Sim, assim, eu digo assim, ela fala 3 línguas, mas o português ainda tá pecando não, vamos dizer assim, ainda atropela um pouco as palavras. Sim. Mas é que nem o psicólogo falou, vai incentivando ela a fazer a leitura em português também. Então a gente corrige quando ela não consegue falar corretamente. A gente não, é assim que se fala, é assim que escreve. Então tudo é evolução. E no dia a dia só se comunica em português. Às vezes ela solta o inglês, a gente tem que acompanhar ela. acompanhar. Sim. Mas é normal, né? Até eu gosto do inglês, eu vou ser sincera, eu gosto muito do inglês. Antes eu falava, não quero aprender japonês, mas eu tive que aprender alguma coisa. Mas hoje eu vejo que é muito necessário você aprender realmente outras línguas. Sim. Né? Então, em casa, sim, eu falo português, filha. Às vezes ela quer soltar um nihongo, ela quer soltar um inglês, então a gente tem que acompanhar também isso, né? Quando então você chegou no Japão, só falava português e inglês? Na verdade, eu não falo inglês. Sim. Mas aí, quando chegou, estava tentando se comunicar em inglês, né? Então, eu acho engraçado que foi há pouco tempo, eu, minha cunhada, meu esposo, levamos a minha sobrinha e a minha filha no McDonald's. A moça achou que eu era americana. Eu falei, bom, se ela tá achando que eu sou americana, eu vou falando inglês com ela e vou fazendo um pedido em inglês mesmo, porque ela viu que a minha cunhada falava japonês, olhava pra mim, perguntava o que eu queria, aí ela falou assim, será que ela é americana? E ela foi me tratando muito bem, não que eles não tratem bem, sim, eles tratam bem.
E falando inglês comigo, eu falei, eu vou respondendo em inglês com ela. Eu falei, aquilo que eu sabia, eu fui respondendo. Eu achei muito engraçado. E meu esposo falou, ué, você é americana agora. Isso foi muito legal, né? Então, eu acho que eu tenho cara de americana. Diz aí, pessoal. E aí, voltando um pouco sobre o livro, quando você resolveu fazer um livro, como você fez para achar uma editora? Ah, sim. Como algumas eu conhecia no Brasil, né? E outras eu fui procurando pelo site e tal. Então, aí só uma me respondeu. Hum, Falei, nossa. E eu escrevi uma carta, mandei e-mail falando que era um projeto, é sério esse projeto. E só uma me respondeu e até hoje eu tenho contato, claro, eu só tenho que agradecer, eu não sei se eu posso falar o nome. pode falar, É Essencial, é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E a pessoa que eu entrei em contato é o Carlos Matos, uma pessoa incrível. Abraçou o projeto de uma tal maneira que falou, não, vamos em frente. Durou 2 anos, foi suado, mas a gente conseguiu aí, sabe, fazer esse projeto, que eu acho que é válido, né? Então, eu entrei em contato com muitos profissionais, Ah, sim. né? Com pessoas realmente, pais, mães de autistas, mães mesmo que foram abandonadas pelos companheiros. E Ao saber que o filho era autista. exato, tem muito isso. Às vezes tem mães que abandonam e deixam como pais. Sim. Então, por isso que eu falo, eu não generalizo, eu Uhum. não julgo, porque é difícil, é trabalhoso. Então, eu acho que vale a pena você fazer um projeto voltado para eles, Sim. para que as pessoas entendam que não é um bicho de 7 cabeças. Sim. Então, o processo para fazer o livro gastou 2 anos. 2 anos 2 anos. aí, porque Você aqui no Japão e ele no Brasil. isso, e a gente sempre ali, entrando em contato um com o outro, conversando e mandando e-mail e, como se diz, a gente tem que ter aquele assinatura para autorizar, vamos dizer assim, né? Porque muitos às vezes não aceitam. Mas graças a Deus eu tenho que só agradecer as pessoas que participaram, porque, olha, foi incrível. Eu achei até um mestre reiki no Brasil que se propôs, não, com certeza. Aí ele falou, minha filha é pedagoga. E ela me mandou todo o material. Caramba. Então, quer dizer, foi uma coisa assim que eu acho que Deus vai preparando tudo para você. Né? Vai arrumando tudo aqui, encaixando tudo e o projeto saiu. E então, tem muitas pessoas também querem lançar o seu livro assim. O processo para fazer um livro seria como assim, o início era um esboço, depois um tipo de rascunho, vocês depois pegam tudo e começa Isso, porque assim, você tem que ter a base do que você quer fazer. sobre o tema, né? Exato, é esse aqui, porque muitas vezes, vou lançar um livro. Não, não é assim. É um processo, é uma demora. Sim, você tem essa base? Tenho. É sobre o quê? Tem. Quais são os assuntos que você vai colocar? Então é isso. Vou fazer uma pequena biografia da sua vida. É isso aí. Os relatos. É isso aí. Então, não é fácil fazer um livro, não. Quem fala, eu fiz um livro. Não, não é fácil. É igual um roteirista. Para ele criar uma história, ele tem que procurar a base daquela história. Será que isso aqui foi verdade? Aonde aconteceu isso? Será que ainda existem pessoas que podem contar esse relato para nós? É mais ou menos isso. E no seu caso, você foi procurando pais também de... Sim. Eu fui procurando no Facebook, eu fui procurando no Instagram, eu fui procurando pessoas que poderiam dar o seu tempo, para este projeto. Sim. Né? Então, eu acho que isso que foi o mais legal. As pessoas vieram assim, sabe, instantaneamente, não demorou para vir. Aqui no Japão? Não. Pessoas de Angola, pessoas do Brasil, pessoas de outros países. Caramba. Então, assim, foi uma coisa muito bacana, porque não só do Brasil, mas eu fiquei assim,
Meu Deus, ele é da onde? É da Angola? É da onde? É da Austrália? Sabe? Foi uma coisa Nossa. incrível, uma coisa incrível. Então, eu acho que tudo é um processo, tudo é uma evolução, tudo, né? Se é para o bem, por que não? Sim, Então, é isso. sim. E aí, como é que foi o lançamento do livro? Ah, nós fizemos uma live, né? Uma Eu live. aqui no Japão, ele no Rio de Janeiro e algumas pessoas de outros países, né? Que nem eu falei, Austrália, Brasil, avós participaram, Nossa, mães participaram, pais participaram. Então isso foi incrível para mim, porque eu nunca tinha feito uma live, né? Agora com um podcast também. É a primeira vez, gente, tá? Me perdoem se eu tiver, né? Perdão. Mas foi uma coisa incrível. ah, Foi lindo de fazer essa live. Meu pai participou da live. nossa, Ele falou, não vou participar. sim, Meu irmão viu e também, né? ah, Minha prima, que também tem uma filha autista, nossa, né? Então, para ela foi emocionante eu falar dos relatos. sim, Ela fala, eu passo por isso. Porque o que eu quero dizer, muitos julgam. sim, Ah, é frescura, ele não tem nada. Aí quando chega numa fase adulta, a pessoa sofre. sim. Algo Aí que o pai. daria pra dar uma melhoradinha se Exato. Aí tivesse. o pai e a mãe falam, meu Deus, o que que eu fiz? Por que que eu não corri atrás? Por que que eu deixei de lado? Sim, Gente, não é um bicho de 7 cabeças. Se você der apoio para o seu filho, se você precisar de apoio, tem esse apoio. Procure ajuda, sabe? Tudo é válido. sim, Tudo é válido. Então eu falo assim, você que, mas é que nem eu vejo mesmo. uhum, A minha filha é autista, eu vejo muito em Facebook isso sim, também. Já vi muito isso, né? Porque agora estou meio afastada ali do Facebook. Mas eu já vi a pessoa contando relato, o filho é autista, teve crise, chorava. Ah, se fosse na minha época, eu daria uma bela de umas palmas. Não, peraí. Não é assim. sim, Piora mais ainda se sim, você sim, bater. sim, Quer corrigir? Conversa. Não pode fazer isso. Não é assim que funciona. Não é na violência que você vai curar um autista. Peraí, cura? Peraí, gente. Autismo não é doença, não, gente. Eu falo que autismo é um amor maior ainda. Eu falo que autista é um cromossomo a mais ali, né? Então, tentam entender isso. Eu acho que deveria ser mais divulgado, sim. sim, sim, Porque muitos ainda não têm informações corretas de como agir. sim. Eu já vi casos assim de uma mulher japonesa que ela percebeu que o filho era autista, só que ele já tava um pouquinho, já tinha passado dos 11 anos de idade. E aí, eu perguntei, né? Mas você percebeu aos 11 anos de idade e por que não tentou fazer algo, não correu atrás? Ela falou, porque o meu marido não queria assumir e ele falou assim pra mim que se ele fosse constatado como autista, ele não ia conseguir ter um emprego no futuro porque já faltava só 7 anos pra ele formar o cocô e procurar um trabalho, sabe? Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falo que é uma. Desculpa eu falar, mas tem gente que só vê assim, Sim, pra frente. Gente, tenta ampliar essa visão. né? Você quer que o seu filho sofra ali no futuro? Ah, olha, desculpa eu falar, mas o que eu percebo aqui é criar uma criança para que ela vá trabalhar em fábrica. Gente, E isso eles acham que já é uma missão cumprida, já criei meus não, filhos e, não é assim. Não, não, não. Eu né? falo pro meu marido que eu quero que ela siga a vida dela, que ela, se ela gostar de ser gamer, vai. Se ela gostar de, sei lá, de fazer um curso fora, vai, porque a gente vai apoiar. Agora vocês, sabe, esse negócio de eu quero que ele cresça logo para que ele vá se sustentar sozinho, vá trabalhar em fábrica, ou largue a escola e... Não, não é assim. Então você tem que perceber, se o seu filho é autista, Sim, ajude-o. sim. Tem muito disso, né? E aí depois se você começa a trabalhar em fábrica, você vai ter o salário e você faz o que você realmente quer, né? Não, não é assim. Eu vejo muitos.
Lá na fábrica onde eu trabalho, eu não vou dizer o nome, tá? Né? Eu digo que lá tem autista. E eles são muito inteligentes. Eles são muito espertos e rápidos. Sim. Você olha com orgulho e você fala, meu Deus, eu espero que minha filha... Sabe, não comparo de jeito nenhum, não é isso. Sim. Eu espero que ela consiga, sabe, caminhar sozinha no futuro. Que ela consiga, né, ter o que ela quer, que ela consiga se comunicar, se expressar mais. Sim. Porque ela já faz isso agora, hoje em dia ela já faz isso, né? Vamos dizer assim. Ela pode ver uma pessoa, ela já fala, hi. Hoje mesmo ela fez isso numa loja. Hi, hello. Meu Deus. Aí você fica, minha filha, peraí. Não é todo mundo que gosta. Sim. Mas ela, mãe, eu queria falar oi. Eu falei, tudo bem. A pessoa educadamente respondeu, falou que ela era muito bonita, que ela era esperta. Então isso já agrada um pai, já agrada a mãe, porque você vê que ela já evoluiu. Eu trabalhei numa fábrica da Honda que todo ano tinha um campeonato para ver quem era o funcionário mais rápido. E todo ano era um rapaz que ele era autista. E o incrível dele é que quando ia lançar uma linha nova, ele era chamado para fazer o teste porque sabia que ele era o mais rápido. Então já dava para ter uma base de quantas peças dava para ser feito por hora. E o incrível é que você ensinava para ele uma vez, ele já sabia fazer e ele fazia numa velocidade super incrível. Sabe por quê? Eles têm hiperfoco. Quando eles querem, eles fazem. Sim. Minha filha tem hiperfoco em game. Sim. Joga rápido que você fica, a mãozinha dela tá assim. Mas a gente controla, claro. A gente controla o que ela tá jogando. A gente controla com quem ela fala. Sim. Aí eu falo, nossa, ela tem habilidade incrível. Sim. Então eles têm esse hiperfoco. Eu falo, filha, vamos jantar. Mamãe, eu tô jogando. Eu falei, opa, stop no jogo e vamos comer. Sim. Ou seja, você tem que dar um tempinho pra ela descansar e tudo mais. Eu falo, agora descansa do game, vai comer. Você tem lição pra fazer. Você vai escovar seu dente e você vai descansar. Ok, mamãe. Simples. Sim. É um incrível, por exemplo, segunda-feira todo mundo indo arrastando na fábrica, ele já tudo empolgado para fazer o Taisou, para começar a trabalhar, chegava antes, deixava a linha já toda prontinha para poder trabalhar. Eles são assim. Então, eles são incríveis. Às vezes você fala, mas é uma deficiência. Não é uma deficiência, eles são muito inteligentes. Sim. Eu vou dar um exemplo. Einstein. Sim. Era autista. Sim. Quem imaginar? No mundo dos esportes também todo mundo fala, né, que o Messi, ele é autista. E... aquele homem rico, o Elon Musk, ele é autista. Caramba, eu não sabia. O pessoal fala, ele é autista. Nossa. O jeito dele de olhar e tudo mais, ele é autista. Caramba. Inteligente, olha aí. Nossa. Eu acho que ele é uma pessoa que tem o poder de dominar o mundo em questão de tempo. Ele bateu de frente com um juiz do Brasil. Né? Desculpa aí, eu não vou falar de política porque eu não entendo nada de política. Eu também não. Mas ele bateu de frente com o juiz do Brasil. Nossa. Ele veio pra mudar. Sim. Né? Ele veio pra mudar mesmo. Então eu falo que tá nascendo muito autista. Está. Tá em alta. Está. Eu acho que eles vêm mesmo pra mudar o mundo. E muito. Sabe? Então, não se preocupa com a opinião dos outros. Sim. Muitos falam, mas aquele vai falar do meu filho. Aquele ele acha ruim. Gente, é você e seu filho. Se você ficar dependendo da opinião ou como os outros acham, você não vive. Não, você vegeta. Né? Eu falo pra minha esposa, eu não tô nem aí. Sim, se nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Exato. Eu falei, e daí? Né? Somos uns meros mortais, né? Exatamente, eu falo, gente, eu tenho uma filha autista, e daí a opinião dos outros? Não me importa. Não me importa, o importante é eu e o meu esposo fazer com que ela possa caminhar sozinha futuramente. Sim. Isso é importante pra nós. Sim, sendo feliz, né? Isso aqui é importante. Sim. Se ela tá feliz ali do jeitinho dela, dos brinquedos dela, dos games dela, dos videozinhos dela, pra gente já tá tudo ótimo. Não tem sensação melhor que você chegar cansado do trabalho e ver seu filho feliz, né? Esquece tudo, né? Ela é assim.
Ela é carinhosa. Sim. Mamãe, você chegou? Sim. Cheguei. Abraça, beija Sim. hoje. Aí você vai perguntar como foi seu dia. Sim. Aí eu fiz isso. Eles relatam tudo. Com uma energia, né? Sim, é muita energia. É incrível. A gente tá só o pó, vamos dizer assim. Sim. Eles lá, Genki, como dizem aqui, né? Super Genki. Sim. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha, a professora ficou brava hoje. Olha, meu amiguinho fez isso hoje. Sim. Olha, ele não fez lição, a professora ficou brava. Eu falo, incrível. Sim. Ela relatou o dia dela todinho. Sim. Aí quando ela vai na terapia, nossa, hoje foi dia de fazer cake. Hoje a gente foi passear. Hoje a gente foi no shopping. Então ela relata tudo. É incrível como eles têm essa memória. Sim, sim. Ela lembra de coisas às vezes lá quando ela era pequena. Caramba. Aí ela vem falar, mamãe, eu era assim, eu fazia isso. Mamãe, a sua barriguinha era eu dentro, sabe? Sim. Então são coisas que você vai mostrando foto, vai, né, falando pra ela. Eu era tão pequenininha. Os pais ficam de boca aberta, né? Eu era tão pequenininha, mãe. Eu falei, hoje você tá uma moçona grande já. Quase me passando, mas tudo bem. É incrível. Eles têm uma memória impressionante. Então eu falo que eles vieram para mudar, sim. Mudar nós, né? Sim, sim. E tem mais algum plano para lançar outro livro ou fazer algum tipo de projeto? Nesse momento, agora eu tô focada aqui. No podcast. Sim. Mas, quem sabe, futuramente, né? Às vezes eu converso com um editor, né? E a gente tá vendo como é que vai ser o próximo livro. Eu espero que saia assim. Sim. Então, porque muita coisa mudou, né? Então, desde a época que eu fiz o livro, e eu tenho que, como se diz, ter um tempo para poder estar absorvendo mais informações, ver as novidades que está tendo no campo medicinal. Fazer um upgrade, né? Exatamente, para que eu possa, assim, realmente bolar um outro livro. Sim. Voltado para realmente para as pessoas poderem falar, olha, eu vou fazer isso, eu vou procurar ajuda, olha, se eu fizer isso, vai dar certo, vai ajudar muito meu filho ou minha filha. Então, eu acho que, sim, quem sabe futuramente eu tô aqui com o livro na mão, mostrando para vocês. Né? Vamos lá. Tá, ok. Aí agora vamos chegar no quadro Ping Pong. Sim, sim, sim. Uma palavra que te define. Batalhadora. Um lugar no Japão que ama. Ai, Monte Fuji. Sonhos que ainda quer realizar. Eu acho que nesse momento, em questão de sonho, eu quero ver minha filha bem. Algo que as pessoas não sabem sobre você. Agora estão descobrindo que eu sou mãe de autista. Um episódio que você quer gravar aqui no Toricast. Eu gostaria muito de chamar profissionais para essa área mesmo do autismo. Tá, ok. O pessoal que estiver assistindo aqui, ó, já entra em contato aqui com o Toricast, tá? Aí, quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos inscritos e quem está assistindo pela primeira vez também curte e se inscreve no canal? Ah, sim. Eu, como mãe de autista, eu falo para vocês, não é um bicho de 7 cabeças. Procurem profissionais, porque há profissionais. Não adianta falar, é caro. Não, gente. Há profissionais de graça, sim. Ajuda do governo também. Exato, procura. Não só aqui no Nihon, mas no Brasil também tem. Então procurem. Não deixa, sabe, isso para depois. Não deixa que seu filho sofra. Porque... E você também, os pais sofram. Exatamente. Não sofra sozinho. Sempre vai ter alguém apoiando você. Não importa se a família é negativa nesse ponto. Sim. Não importa. Procure ajuda.
se pra você. afaste também, né? Se tiver algum tipo de parente, alguém que né, é contra ou tem algum tipo de... Exato, Sim, exato. Se afaste, não sim, ligue para a opinião dos outros. sim, sim. Procure ajuda para você e para o seu filho. Sim, o Ou pra sua filha. Toricast, assim, a equipe inteira, a gente tem um pensamento que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, se a gente tiver com uma pessoa, uma galera que tem um pensamento positivo, um alto astral, todo mundo vai ficar nesse alto astral, né? Exato, exatamente. Energia para cima, Sim, energia sim, boa. sim, Então, assim, não fique ouvindo sim, os outros falando, não, sim, imagina, não é. Gente, sim, procure sim um sim, apoio. sim. Não façam Sim. besteira, pelo amor de Deus. Porque você encontrando esse pessoal, você vai estar também vendo outros pais que também estão Exato, com exato, filhos também que têm autismo, exato. então vão ter trocas de opiniões, conselhos, né? Exatamente, é isso mesmo. Podemos fazer essa interação com o público, sim. Sim, Vocês podem estar perguntando se tiver alguma dúvida. sim. Estamos aqui para Marcando uma isso. recreação, né? Exatamente, Sim, exatamente. sim, Podemos fazer algo assim. Tá com dúvida? Pergunte. Não sim, tenha medo de perguntar, não tenha medo de se expor. Não. sim, Eu quero dizer em questão de se expor ai, mas minha família não sabe. Não tem problema. sim, Não quer colocar seu nome, não tem problema para ninguém saber. sim, Troca o nome ali, coloca um outro. sim, Pergunte, não tenha sim, dúvida, não tenha medo de perguntar. Se precisar de ajuda, tem ajuda para isso sim. sim, né? Só não pode ficar aí tentando esconder alguma coisa que não tem necessidade de ser escondida, né? Sim, Exatamente. E não fique nessa. Não quero saber, meu filho é não, criança é normal, de todo jeito eles brincam, eles choram, eles dão risada e tudo mais. Não negue essa ajuda pro teu filho, porque isso vai ajudar você e teu filho. tá ok. Aí a gente tem um quadro aqui Hum. no Toricast que é assim, todo mundo teve aqui no Japão. Você sabe algum mico que você pagou aqui no Japão? É o quadro Micos no Japão. Mico? Sim. Olha, vou ser sincera, até o momento não. Nunca pagou nenhum mico por não saber japonês ou assim falando, putz, por, por causa da cultura fez alguma coisa que só, eu não sabia, por exemplo. Hum... sim, deixa eu. Eu morava em Shizuoka antes de ter minha filha. Que lugar de Shizuoka? Iwata. Iwata. Eu sou de Iwata. É um lugar muito bonito. Sim, Muito bonito. E eu, na época, eu e minha esposa, a gente comprou uma bicicleta, né? sim. Cada um tem a sua, né? Eu vou dizer que poderia ser um mico e não também, né? E nós estávamos atravessando a passarela e a gente morava de frente praticamente com a polícia. O policial veio e parou a gente. Na Eu frente falei, do Sushiro, né? isso. E o trânsito tava, né? Sim, bem. Fluindo. Aí eu falei, nossa, o que, que a gente fez de errado, né? Passamos num sinal, né, que é pra nós, né? O Sim. que será que a gente fez? Falei, ué, será que é porque a gente é estrangeiro? Tem isso, né? Brasileiro tem muito disso. Só porque eu sou estrangeiro. Aí, aí ela parou a gente, falou boa tarde, em Nihongo, daqui a pouco ela começou a falar em português. Eu, Nossa. sim, lá eles estão aprendendo muito a falar português, porque é muito estrangeiro, né? Sim, sim, Principalmente na parte de Hamamatsu. sim. Aí ela falou, não, é que tá tendo muito roubo de bicicleta, então a gente, é só pra gente, né, verificar se tá tudo certinho. A gente tinha acabado de comprar a bicicleta. Falei, não, tudo bem. Aí vamos. Aí eu falei pro meu esposo, você já pensou se eu falo um palavrão aqui? Né? Já pensou. Não, coisa que eu não faço, Sim. porque, né, eu não gosto de falar palavrões, eu não gosto dessas coisas, então a gente também não ensina nem a nossa filha a falar esse tipo de coisa. Mas eu falei, você já pensou se eu fosse aquela pessoa que ficasse com raiva e me mandasse? Aí meu marido, graças a Deus que você não fez isso. Falei, não, nem ia fazer, né? Falei, mas você já pensou se alguém entendesse o que... Sim, já aconteceu muito comigo que a pessoa achava que eu era japonês e falava na cara dura assim.
Aí, às vezes, eu, pra ir meio que pra quebrar, eu já falo, nossa, você é brasileiro? A pessoa ficava com uma cara. Falou, opa, peraí, deixa eu bloquear aqui. Mas ela foi super educada, super gentil. Não, não é que tá havendo realmente muito roubo. Então a gente tá mesmo parando o pessoal com bicicleta, independente da nacionalidade de vocês. Ah, Falei, então tudo bem. Realmente elas estavam parando, até os nirrondins, né, vamos dizer assim. sim, sim, Então eu falei, não, bom, pelo menos é uma segurança sim, para nós, né? Saber que isso está sim. acontecendo e a gente, né, ficar mais atento às coisas. Então, você falou disso, eu lembrei de um mico meu, que eu vim pra Shizuoka pra fazer entrevista, eu tava em Saitama. E aí eu fui de calça e camiseta normal, né? E minha tia que me buscou na estação falou, você vai desse jeito? Eu falei, não sei, nunca. Era a minha primeira entrevista de trabalho, Nossa. porque quando eu cheguei aqui no Japão já tava, né, com aquelas empreiteiras que traz do Brasil, já tava tudo pronto para trabalhar, Sim, então sim. já comecei na fábrica, né? E aí, como eu tava tendo queda de serviço, né, minha tia falou, vem pra Shizuoka, né? Sim, E eu tava em Saitama. Ela comprou uma camiseta social, uma calça social para mim fazer entrevista, tal. E aí, terminando a entrevista, ela pegou e deixou a gente na estação. Fui embora. Chegando na estação, eu lembrei que a chave da bicicleta estava na minha roupa, que eu acabei esquecendo lá. Porque que ela saiu da empreiteira já me deixou na estação. sim, E aí, o sim. que eu fiz? Eu levantei o pneu de trás e fui levantando fui arrastando, levando a bicicleta até na casa. Nisso a polícia me parou, né? Porque muito óbvio, né? Você tá com a chave o pneu trancado e arrastando só o pneu da frente, Opa, né? peraí. Pô, mas você tá fazendo isso? Eu falei, é que eu, eu deixei a chave da bicicleta, acabei de sair da estação. A sorte que o policial era uma cidade bem tranquila no interior lá de Sim, Saitama. O policial falou, então, é aqui, né? A mesma coisa, tem muito furto e tá muito, né? Aí a Chique fala, tá muito estranho você andando. E era à noite, né? A sorte que meu pai tava junto, acompanhando, né? E aí depois, no dia da mudança, né? Minha tia trouxe a chave e ainda bem que deu pra abrir, deu tudo certo. Mas na hora eu gelei, né? Porque imagino. Opa, eu como é que eu tava vou ainda. explicar para ele que eu esqueci a chave? E sem falar japonês. Ah, Não falava praticamente nada, entendi. sabe? Eu fiquei totalmente Imagina a cena, né? em tela branca. E aí começa a gaguejar, pro policial é mais aí Você estranho ainda, falou, né? opa, É, peraí, tem mas, coisa errada aí. Tipo isso. é. E na época, como eu tava muito tempo ainda no Japão, não tinha ainda o Zaryukado ou o Gaijin Toro. O Gaijin Toro, como era de menor ainda, de menor assim, tava com 16, né? Dava pra fazer arubaito. Então era aquela pasta, né? Pra você ver quanto tempo o Japão. Muita gente não sabe nem como é que funcionava essas coisas, né? Uhum, Aqui no Japão sim, antigamente. sim. E aí, meu Deus do céu, pra poder explicar tudo pro policial. Ou até explicar, até falar, não, eu esqueci a chave na. Achar, então, né? Ai, meu Deus, ele vai olhar pra sua cara e falar, meu Deus. É bem isso, Sim, né? agora o Toricast vai ter todos os episódios esse quadro, então a partir de semana que vem você já chega no quadro Micos do Japão, porque eu com certeza, todo mundo acho que já pagou algum mico aqui no Japão. Eu tenho vários, vários. Meu sobrenome é Kitagawa, fui cortar o cabelo. E eu e meu tio, e ele cortou primeiro, e a mulher passou na lista pra saber qual que era o tipo de corte que ia fazer, ou o que ia fazer, se ia pintar. Ela perguntou pra mim, né, se ia fazer o Kato, né? E eu pensei que era o sobrenome, né, que eu trabalhava, o cara chamava Kato, né? Eu falei, não, eu sou o Kitagawa. Então, esse tipo de mico eu paguei muito, sabe? Quando eu cheguei aqui no primeiro dia de Japão, fui no Combine e a mulher falou Irashaimase, pra mim era um konnichiwa, assim, sabe? Eu peguei e falei Irashaimase pra pessoa. Pra quem tá aqui no Japão, até o atendente fica né, travado. No caso, você já, Eu é, paguei muito mico aqui no Japão. já sofreu algum preconceito? Preconceito também, sim. Preconceito, assim, porque eu era bem moreninho, né? Ainda hoje sou, mas era bem mais, então eu tive muito preconceito. Sim, eu também tive esse preconceito e foi um pouco pesado. Ah, é? Foi numa loja de esportes, vamos dizer assim, que eu e meu esposo não tínhamos a nossa filha na época ainda. Fomos procurar tênis, né, pra comprar mesmo, porque né, já tava na hora de trocar, né? E entramos na loja, o atendente atrás da gente. Nossa. Uma cara, tipo, ai, são estrangeiros, né? Vamos fazer.
coisa errada. Eu olhei para trás, virei para ele, fiquei assim olhando. Fiz assim, o que foi? Falei pro meu esposo, vamos sair daqui. Eu não sou bem-vinda aqui. Nunca mais eu pisei nessa loja. Nossa. A hora que eu encontro essa loja, eu lembro e falo, nem entro. Oh. Mas graças a Deus que eu posso dizer que nas outras lojas de tênis, essas coisas, sou muito bem recebida. Graças a Deus. E quando a gente veio pra cá, pra Cannes, né? Graças a Deus, não sofremos nenhum preconceito aí. Que bom, né? Aqui é mais maleável, mais amigável, vamos dizer assim. E a né? população estrangeira aqui é bem alta, né? Sim, cada canto, cada esquina, assim, Sim. um brasileiro. Você fala, é brasileiro. Acaba fazendo amizade, né? Sim. Quando eu tava morando em Saitama, não tinha brasileiro. Eu, pela primeira vez que eu fui no supermercado, depois de 9 meses morando lá, que eu vi um brasileiro falando no telefone em português, eu cheguei nele e falei, você é brasileiro, sabe? Eu sou. Falei, caramba, tô 9 meses morando aqui no Japão, é o primeiro brasileiro, fora o pessoal da fábrica que eu tô vendo, né? Aí ele, eu já moro mais de 10 anos aqui, é bem raro, né? Eu vou fazer esse Hamamatsu, você fala, você é brasileiro? Eu sou. E daí, né? Porque é lotado. Meu esposo que tá sendo confundido com filipino. Ah, eu Vai nos também. lugares, você é filipino. Não, é brasileiro mesmo. Eu, minha mãe, a gente pegava um bocado da empreiteira, o pessoal já chegava falando a língua deles comigo, com a minha mãe. Minha mãe Fala, ficava muito brava. eu acho que é convivência. Porque meu marido, ele tem amigos filipinos. Como eu também tenho na fábrica. Sim. Fiz bastante amizade. Então, eu acho que a convivência, acho que o pessoal fala, não, deve ter cara de... Não, gente, brasileiro. Mas aqui no Brasil, meu apelido era índio, então acho que sangue de japonês, aparentemente eu não tenho. Lá, ele tem um amigo nosso em comum que fala, ô japa. Tons. Aí você fica meio... Outra coisa que, por exemplo, no meu caso, eu não achava um lugar fixo pra mim, porque no Brasil era japonês e aqui no Japão era brasileiro. Vai entender. Então, isso daí, eu lembrando agora, era uma coisa que era muito triste, que eu não me sentia no meu próprio lugar, né? Porque no Brasil, sempre japonês, né? Tem muito isso, Chega né? aqui. Tem muito isso. Mas o Brasil acolheu muitos, né? Os nihonjins, né? Sim. Acolheu de braços abertos, vamos dizer assim, né? Então, não se sinta assim, não. Se sinta abraçado mesmo. É que eu nunca achava falar, aqui é o meu lugar. Né? Por incrível que pareça, eu me senti bem confortável no Paraguai. Lá no Paraguai tem uma colônia que é só de descendentes japoneses. Tanto é que eles falam mais japonês fluentemente do que o próprio castelhano. E lá eu me senti assim, falei, cara, porque lógico que a colônia foi crescendo, apareceu os Niseis, os Sanseis, sabe? Sim. Lá, e um lugar que eu queria voltar para rever, por incrível que pareça, seria no Paraguai. Que lugar? Que lugar? Chama Pirapó, Pirapó. bem no interior do Paraguai. Nossa, que legal isso. A fronteira ali, né? Brasil. Tem isso, né? O problema é só no Brasil para se locomover, né? Muitas horas de viagem, né? Sim. Isso. O pessoal vai mais para comprar mercadoria para Sim, trazer pro então Brasil, né? a gente falou sobre micos do Japão, mas eu sei um dos do Brasil também, no Paraguai, que o pessoal que foi com a gente nessa excursão, né? A pessoa era bem simpática, tava atendendo direitinho, falou, me vê esse rádio e tal. Eu falei, é presente. Falou, então quer que embrulhe? Embrulha aí, não vou cobrar nada mais. Chegou lá, eu sou de Marília, interior de São Paulo, chegou lá, abriu, tinha um tijolo embrulhado dentro da caixa. Que mico. Acontece. Nossa, e quem vai ter coragem de voltar lá para reclamar? Aconteceu isso comigo também aqui, quando eu fiz um pedido na Amazon. Ah. É que eu tava fazendo queria fazer venda de roupas, né? Eu pedi um manequim. Um mini manequim. Nossa. Eu falei, ué. Isso acontece muito também nos sites chineses, né? Sim. Aconteceu semana retrasada que tinha foto lá da caixa de som da JBL, se eu não me engano. E aí quando só chegou um estojinho da caixa. Eu achei que tava barato. E por ambição, sei lá, né? Achando que tava barato, né? Eu acabei pedindo 2. E agora vou ter que usar como estojo escolar, sei lá, porque a caixa em si eu não tenho. Aconteceu isso comigo na Shein. Eu pedi capa para o celular. Verifiquei o modelo do celular e tudo mais.
Chegou a capa, mas não era o modelo do meu celular. Ah, Eu falei, ué. Quando eu coloquei, não serviu. Eu falei, ué. eu sou muito de, tipo, nunca mais compro nesse site, aí passa um tempo, você vai lá e acaba comprando. Nossa, aconteceu ano passado direto. Todo mundo pedindo pra fazer lá da Shein, e eu não tinha Shein, né? Pra poder ganhar a pessoa que apresentou alguma coisa. Nunca ganhei. Da Timo, né? Tem uma prima ali que também ficava pedindo lá pra fazer pra ela ganhar. E ela ganhou. Eu fiquei sabendo que ela ganhou os produtos lá gratuitos. E eu tô até hoje lá e não encho o negócio lá pra ganhar Eu o nunca brinde. Eu já tentei também. Nunca ganhei. E o que dá raiva é assim, que você fala, agora vai, falta pouco, 0, alguma coisa. E aí nunca chega pra poder ganhar o presente. Fala, não é possível. Todo mundo tá ganhando. Então, eu só acreditei porque ela foi ganhou, porque pra mim eu achava que isso daí era impossível. Sim, sim. Dá um clique ali, me ajuda ali. Cadê? Nunca ganha. Cara, É bem isso. sim. Tá ok. Aí, bom, passar também para avisar que a partir próximo episódio, né, vão ser apresentados novos 2 apresentadores e o Toricast agora está começando uma nova fase que agora eu acho que vai alavancar e a gente vai chegar em outros patamares. Isso aí, pessoal. Vamos curtir, se inscrever, dar sua opinião Sim. para que a gente possa evoluir cada vez mais. Sim. Opiniões, comentários construtivos. Exato. A gente está esperando aqui. E foi assim que a gente termina o nosso Toricast para apresentar a nossa apresentadora, Tata Kawá. Muito obrigado e boa sorte a partir da semana que vem. Muito obrigado, pessoal. Aguardo vocês terça-feira. 8 horas da noite Exato. aqui no Japão, 8 horas do Brasil, horário do Brasil. Obrigada, pessoal. Tá, okay? Muito obrigado. Tchau, tchau.